Começou, viu? Aí tu fica aí. Então hoje nós vamos, vocês verão como é que se define a área de superfície de revolução. Mas antes de definir precisamente o que é uma superfície de revolução, está focado aqui, está enquadrado? Eu vou calcular a área de superfície de revolução numa situação bem específica, que é a seguinte, que vai ser útil para o caso geral, que é a área da lateral de um tronco de cone. Como é que você pode ver um tronco de cone? Você pode construir um tronco de cone da seguinte forma. Você tem aqui um trapézio, tá? Você tem aqui um trapézio de raio menor R e raio maior Rzão. E trapézio, tá? Formando 90 graus aqui. E aqui uma geratriz. E como eu disse, a área da lateral do tronco de cone. O tronco de cone é essencialmente o sólido obtido pela rotação dessa região em torno desse eixo. Mas eu não estou interessado no tronco de cone, eu estou interessado só na lateral do tronco de cone. E você pode ver a lateral do tronco de cone como a superfície de revolução obtida, superfície de revolução, pela rotação desse segmento em torno desse eixo. Quando você gira esse segmento em torno desse eixo, você obtém essa superfície de revolução aqui, ó. Concorda comigo? Eu estou pensando só na superfície, que é a lateral do tronco de cone. O tronco de cone tem duas bases, essa base aqui, essa outra base, e tem essa lateral. A lateral é a superfície de revolução obtida pela rotação desse segmento, que é a geratriz do tronco de cone. Tá? Girando essa geratriz, você obtém a lateral do tronco de cone, que é o que eu chamo de superfície de revolução obtida pela rotação de G. Então você tem essa superfície de revolução. E eu quero a área dessa superfície. Olha, para eu obter a área dessa superfície, eu farei o seguinte. Eu vou prolongar aqui esse segmento. Isso aqui é um segmento, tá? Tá mal desenhado, mas isso aqui é um segmento. Então eu vou prolongar esse segmento até aqui. Se você prolongar esse aqui, vai encontrar esse, correto? Aqui. E eu vou chamar... Bem, quando você prolonga, se você rotacionar todo esse segmento maior em torno desse eixo, o que você obtém é a lateral do cone. O cone completo. O cone do qual eu tenho o tronco de cone. Tá certo? Melhor dizendo. Aí eu falei correto. A lateral do cone. A lateral do cone, tá? Do cone completo. Do cone do qual você tem o tronco de cone que você consegue visualizar aí. Aí eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar isso aqui de H pequeno e vou chamar todo esse comprimento aqui de H grande. O G passa a ser só esse pedaço. Tá? Para calcular a área da lateral dessa superfície de revolução, basta que eu abra o cone. Abrir o cone é como se eu vinha com a tesoura aqui, corto, e eu faço uma planificação dessa lateral. Eu abro isso aqui em cima de uma mesa. Quando eu abro, o que é que eu obtenho? Boa superfície. Abro essa superfície, abro a lateral do cone. A lateral do cone, que é a superfície de revolução obtida pela rotação de todo esse segmento. Quando você pega a lateral de um cone, você corta segundo essa, vamos dizer, geratriz aqui, e abre isso num plano, o que é que você obtém? Setor circular. Você obtém um setor circular, que é esse setor aqui, ó.
Tem esse arco. Porque todas essas medidas são iguais a H grande. Isso aqui é o H grande, ó. E eu pergunto a vocês, quanto é que vale o arco? Qual é a medida do arco, desse arco aqui? Não. Em torno do raio. Isso aqui não é uma circunferência? Ó. Isso aqui é uma circunferência de que raio? Ah, raio R. Então quanto é que vale esse arco? 2πr. Pegue só esse pedaço aqui. Abra só esse pedaço aqui. Então você tem aqui, ó. Isso aqui é o Hzinho. E quanto é que vale isso aqui? 2πr pequeno. A superfície de revolução, isto é, a lateral do tronco do cone, é isso aqui que fica aqui, ó. E quem é a área de S, então? Tem-se. Quem é a área de S? É a área do setor maior. Quanto é a área do setor? Quanto é? A medida do arco vezes o raio dividido por 2. Então fica, tá certo? 2 πrzão Hzão sobre 2. Menos a medida desse arco, desse setor aqui. Que é quanto? 2π Rzinho, né? Que esse complemento 2πr, que é o arco, vezes o raio, que é Hzinho sobre 2. Ou seja, isso dá π Rzão Hzão menos π Rzinho Hzinho. Mas o interessante é você achar essa área em função do raio menor e da geratriz. Você não tem inicialmente você não tem Hzão e Hzinho, é por construção. Como é que eu faço? É só você observar o seguinte. Veja que para o mesmo ângulo, nós já sabemos que o arco é proporcional ao raio. É daí que sai a definição de radiano e a medida de ângulo em radiano. Então, esse arco está para esse raio que é Hzinho, 2π Rzinho está para Hzinho, assim como esse arco está para esse raio. Então, 2π Rzão está para Hzão. Isto Rzinho sobre Hzinho é igual a Hzão sobre Rzão. Logo, desculpe, o que é que está errado aqui, que é Rzão sobre Hzão. Logo, Rzão Hzinho é igual a quê? A Rzinho Hzão. Daí, você tem o seguinte. Eu quero introduzir o G na fórmula. Como eu o faço? Como eu faço? Hein? Mas aí não vai sair o G daí, né? Se você proceder dessa forma, não vai sair o H daí. Tá? Eu faço da seguinte forma. Logo, a área de S é igual a π Rzão Hzão. Aqui, ó.
menos π, tá? Rzão, Hzinho, não, é isso aqui. Não, tudo bem. Mas eu boto mais π, Rzinho, Hzão. Esses dois valores não são iguais? São iguais por quê? Porque Rzão, Hzão é igual a Rzinho, Hzão. Rzão, H pequeno, R grande, H pequeno é igual a R pequeno, H grande. Então esse aqui dá zero. Certo? E está faltando o quê? Menos π, Rzinho, Hzinho. E agora, no primeiro eu coloco πr grande em evidência, H grande menos H pequeno, ó, apareceu o G, ó, tá? Mais πr pequeno, Hzão menos H pequeno. Então isso aqui dá πr grande G, dá o G, ó, que o G é isso aqui, ó. Isso aqui é o G. E o tamanho completo é o Hzinho mais o Hzão. Tá ali, ó. Aqui, ó. Né? Então, isso aqui dá menos, menos não, mais π, R pequeno, G. Que eu ainda posso fazer o seguinte. Eu posso escrever isso aqui como sendo eu posso escrever isso aqui como sendo π, tá? Como sendo π vezes o quê? Π. Eu posso escrever assim. Eu posso escrever como sendo 2π vezes, com calma, não fica assim, ó. Isso aqui não fica π vezes R mais R vezes G, não fica? Hã? Então eu ainda posso escrever isso aqui como sendo 2π vezes R grande mais R pequeno sobre 2 vezes G, que é 2π vezes o raio médio vezes a geratriz, onde o raio médio é a média aritmética simples do universal. Ou seja, quando você planifica essa superfície de revolução, que é a lateral do tronco de cone, com essas dimensões dadas, essa figura tem como área a área de um retângulo. Que retângulo? O retângulo cuja base é 2π vezes o raio médio e cuja altura é a geratriz. Entendido? Essas duas figuras têm a mesma área. Claro que isso aqui não é um retângulo, tá? Mas a área dessa figura é a área desse retângulo. Então, que fique gravado aí, tá? Quando você tem um tronco de cone, vamos pensar o seguinte. Você tem aqui essa geratriz, R raio, R grande, R pequeno, R grande, e tem essa geratriz, e você obtém a superfície de revolução rotacionando aquele segmento aqui. Então você tem essa superfície de revolução, S. Quem é a área de S? É 2π vezes o raio médio vezes o que? A geratriz. Tá? Foi o que eu demonstrei para vocês. Agora vamos a uma situação geral. Qual é a situação geral? A situação geral é o seguinte. Sejam A e B reais.
com A menor do que B, F, uma função de classe C1 em AB com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x em AB, e S, a superfície de revolução, a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de F ao longo do intervalo AB, então, o segmento do gráfico de F. Na aula passada nós aprendemos a calcular o comprimento disso, né? Hoje vocês vão aprender, tá? Como é que se calcula? Bem, vocês vão definir o que é a área da superfície de revolução obtida pela rotação desse segmento em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a zero. Então, como é que eu obtenho isso aí? Tá? Como é que eu obtenho a área dessa superfície de revolução? Vamos fazer um esboço dessa superfície de revolução aqui. A superfície de revolução, ela é obtida, né? Ó, como é que é essa superfície de revolução? Ela é obtida assim, ó. Você tem o A, o B, e você tem a sua superfície de revolução. A sua superfície de revolução não, o gráfico de F. O gráfico de F de A até B. Aí você vai fazer o seguinte, vai rotacionar só o gráfico. Quando você rotaciona o gráfico, você descreve no espaço uma superfície de revolução. Não é o sólido, é só uma superfície. Associada a essa superfície, é claro que você tem um sólido. Essa superfície é a lateral desse sólido. Que sólido? O sólido obtido pela rotação dessa região. O sólido para o qual você sabe calcular o volume. Você tem a forma para calcular o volume. Mas aqui não, aqui eu estou interessado em quê? Em definir a área da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico, que é só isso aqui, ó. Tá? Estou interessado só em quê? Só na casca, tá? Só na superfície. 19 minutos? 19? Encerra, começa outra.